Projeto realizado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo RS. Essa é uma websérie que traz histórias reais sobre violência doméstica e de gênero, antes e durante a pandemia. Assista, curta, compartilhe e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, Whats 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, Whats 51 99 537 5459. Sim, precisamos falar sobre isso. Realização e produção: Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho Produtora. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 1. Tânia Farias. Ela é branca, tem cabelos pretos crespos na altura dos ombros e usa óculos redondos de aros prateados. Oi, eu sou Tânia Farias, eu sou uma mulher de teatro, sou atuadora da tribo de atuadores Anais Ectravez, isso já há 27 anos quase. Ao fundo, uma parede pink. Estou vindo aqui, a convite desse projeto lindo, Confessionário, para contar um episódio da minha história pessoal. Um episódio que eu também conto num trabalho solo que chama Desmontagem, evocando os mortos poéticas da experiência. É um episódio de violência sexual que com certeza constitui o que a Tânia é hoje, né? Me atravessa ainda agora, mas com certeza me fez ser a mulher que eu sou. O rosto dela ocupa toda a tela. Eu tinha 19 anos, fazia uma oficina no Anais Ectravez, na Terreira da Tribo, e havia uma oficina que terminava muito tarde. E eu então pegava o último ônibus para onde eu morava. Eu morava na periferia, eu morava no bairro Partenon, na Vila João Pessoa. Imagem no computador. Lá, que é pé do Campo da Tuca ou pé do Morro da Cruz, é um pouquinho antes de começar a subir. Então eu pegava o São José, é o nome. Agora em tela cheia. Do ônibus. E nessa noite eu desci do São José, eu tinha que caminhar cerca de meia quadra até a minha casa. E eu me deparei com 4 homens. Sabe, quando tem aquela intuição que diz pra ti assim, corre, né? Que tu tá correndo risco. E eu entrei na minha rua e comecei a correr. E eles correram e acabaram me dominando, me pegando um pouquinho antes de eu estar na frente da minha casa. Eu estava em frente à casa ao lado. A casa ao lado era uma casa abandonada, era um terreno baldio, assim, cheio de árvore. E, bom, foi ali que eles conseguiram me dominar. E tem uma questão para mim que é muito forte, que quando eu penso hoje, eu acho que é quase como a segunda vez que eu fui violentada. Foi no dia seguinte, quando eu saí da minha casa, pela primeira vez depois da violência. Eu me deparei com uma rua inteira, né, sabendo do que tinha acontecido. Porque o vizinho da frente, e é importante dizer que eu morava nessa rua desde que eu tinha 1 ano e meio, né? Então desde que eu era bebezinho. E o vizinho da frente tinha assistido tudo e não tinha feito absolutamente nada. Ele não tinha gritado, né, tentar dar um corridão naqueles caras, ele não tinha chamado a polícia, ele não tinha feito nenhum barulho estrondoso, nada. Ele não tinha feito absolutamente nada. Os vizinhos da frente tinham optado por assistir o espetáculo e fazer para mim o favor de contar no outro dia que a Tânia, aquela bebezinha que cresceu na rua, tinha tido essa experiência terrível na noite anterior. E era absurdamente violento para mim andar na rua com aqueles olhares, com aquelas senhoras que me conheciam desde menininha, querendo falar comigo, querendo saber como tinha sido, dizer que lamentavam. E de verdade aquilo para mim era o terror, porque eu não queria falar sobre aquilo naquele momento.
Eu queria que aquilo fosse um segredo terrível, que eu queria guardar a 1000 chaves para que ninguém soubesse. E com o passar dos dias a coisa piorava, porque eu ia me sentindo cada vez mais culpada. Passa a mão na testa. Cada vez mais suja. E uma coisa engraçada é que as pessoas costumam falar, né, barbaridades para as mulheres que foram violentadas. Uma das barbaridades é que nós provocamos os estupros, né? Então é porque a gente estava de tomara que caia, porque eu estava usando uma mini saia. E eu acho engraçado pensar no meu episódio de violência, porque era inverno, eu estava com um sobretudo de couro fechado até aqui. Toca o queixo. Ele era até o meio da canela, eu estava de bota de couro até os joelhos, então não dava para ver meu corpo de maneira nenhuma. Dava para ver um pedacinho do meu rosto que sobrava entre a boina e a gola alta do meu sobretudo. Põe uma das mãos na testa e a outra no queixo. Talvez a pessoa que nunca tenha sofrido nada disso, um episódio em que as pessoas pegam o teu corpo e fazem o que querem, tipo, manipulam, apertam, lambem, mordem, penetram sem o teu consentimento, né, sem a tua permissão, não sabem o quanto isso é desconfortável, né? A experiência fica e ela é absolutamente inóspita para nós mesmos. Então eu fui cada vez mais sentindo que aquele corpo era estranho a mim e que eu não gostava dele, que ele era sujo, muito sujo. Talvez isso tenha sido a sensação, uma das sensações mais terríveis, que era pensar que o meu corpo era imundo e que então eu passei muitos anos sem conseguir me relacionar com outras pessoas. E essa experiência foi uma experiência quando eu tinha 19 anos. E eu, para as minhas amigas, para o meu círculo de amizades, eu perdi a virgindade super tarde, porque eu perdi a virgindade com 19 anos. Então eu tinha transado uma vez antes de ser violentada. E eu, então, depois tinha uma dificuldade absurda, não me relacionava com ninguém, porque eu achava que se a pessoa transasse comigo, ela ia se sujar, ela ia se macular, porque o meu corpo era, sei lá, indigno, imundo. E sim, a gente pensa que com certeza a culpa é nossa. Que fui eu que cheguei àquela hora e que por isso que esses homens me encontraram, porque senão eles não teriam me encontrado. Então eu era responsável por isso. Eu fiquei durante bastante tempo, vários anos, que sempre em algum momento eu pensava, por que eu não gritei? Porque eu não gritei me acompanhou. E era como se fosse eu mesma brigando comigo e com o meu corpo. Porque tinha só uma arma, né? Era uma faca. Era uma faca não de serra, era uma faca dessas grandes de cozinha, que ficou o tempo inteiro tocando o mesmo ponto do meu pescoço. Toca ao lado direito do pescoço. Nos dias seguintes da violência ficou essa marca, né? Era um ponto redondo, inchado, que no meio tinha um pequeno buraco por onde saiu o sangue naquele momento, mas que depois o sangue coagulou, então ficou só aquele ponto inchado, vermelho, com sangue coagulado, que em alguns dias sumiu. Se pensar nessa sujeira toda, nessa mancha toda que eu percebi ao longo de muito tempo, que eu percebi em mim, não foi nada, né? Mas eu ficava perguntando por que eu não gritei, e a minha resposta era sempre a mesma, para não morrer. Porque em algum momento, durante o episódio, eu achei que a minha vida valia alguma coisa. E que eu devia fazer todo o possível para preservá-la. E preservá-la naquele momento, para mim, me pareceu não gritar, não grite. Que eles não terminam de enfiar a faca no teu pescoço. Era um pouco isso que eu dizia para mim mesma. Mas foi muito difícil perdoar o não ter gritado. Porque a certa altura era tão difícil conviver com esse corpo sujo, quebrado, inóspito, que eu pensava que era melhor ter virado luz, né? Que era melhor não estar mais aqui. E é justo dizer que foi no teatro que eu comecei a encontrar respostas, foi no teatro que eu comecei a dissipar a culpa, que eu comecei a perceber que eu não estava imunda, que eu não era uma mulher suja, que
A culpa não era minha, né, gente? Vamos combinar? A culpa não é da vítima. E foi fazendo Ofélia que eu descobri isso, né? E que eu fiquei com muita vontade de contar para outras mulheres que elas também não tinham culpa. Que a gente não tem que embarcar nessa da culpa, nem ouvir ninguém dizer que a gente tinha culpa, porque nós não temos culpa. Quem tem culpa, tem culpa. É quem comete o crime. E nós não cometemos crime nenhum. Nosso crime é ser mulher? Não, não mais. A gente não vai mais aceitar esse lugar, esse não lugar, né? Nós queremos ser. Nós somos. E eu fico pensando na pessoa que eu sou hoje, e eu penso que eu também sou resultado desse momento difícil da minha existência, que foi sofrer essa violência por esses 4. E ser aterrorizada pela imagem de um menino. Um deles era um menino, a quem não foi dado o direito de me penetrar, porque ele era menino. Então ele ficava me beijando a boca, sem a minha permissão, durante todo o episódio de violência. Enquanto os outros me violentavam, me estupravam, ele me beijava a boca. Essa imagem me aterrorizou durante muito tempo, mas me ensinou muitas coisas também. Outra coisa que eu carreguei durante bastante tempo foi o cheiro daquele momento. É um cheiro que misturava muitas coisas, né? Mas uma delas era o cheiro da cola de sapateiro, porque eles estavam um pouco drogados. E eu, geralmente em locais que tinham muita gente, eu sentia o cheiro. E aí se instaurava um pânico, uma sensação de que eles estavam me observando em algum lugar e que eles poderiam a qualquer momento me pegar, me segurar e me levar para um outro lugar. E então, em geral, ônibus, festas, parques, o centro da cidade, lugares com muita gente me faziam ter que conviver com isso, né? De ser tomada por aquele cheiro e ficar lidando com isso enquanto eu existi. Tudo isso também tá no que eu sou hoje, né? E eu acho que se eu pensar, eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei. Eu faço o que eu amo e faço o que eu amo de forma, tenho certeza, e falo isso tranquilamente, de forma aguerrida. Eu abracei o teatro. Eu amo fazer teatro. Tá em cena é o lugar mais incrível que eu já visitei, né? É o melhor lugar. E eu me tornei essa mulher de teatro. Eu gosto muito dessa mulher de teatro que eu sou. E gosto muito daquilo que eu encontrei depois de começar a contar essa história, que foi a percepção de que contar essa história era algo importante. Por isso eu aceitei o convite desses parceiros para participar do confessionário, para contar para mais pessoas, homens e mulheres, mas sobretudo para outras mulheres, a minha experiência e para dizer onde eu cheguei com ela, para dizer para elas que elas não têm culpa e que elas devem sim contar suas histórias. A gente tem que contar as nossas histórias, nós mesmas. Nós não temos que deixar que outras pessoas contem. Nós somos as autoras, somos as protagonistas dessa história. E essa história pode mudar algo na vida de alguém. E eu percebi isso enquanto fazia desmontagem, onde eu conto essa história. Um pouquinho antes de fazer ela pela primeira vez para outras pessoas, eu pensei, Tânia, para que contar isso? É só para ti, para tu contar, porque tu precisa te livrar dessa história? A quem interessa isso? E há um momento em que eu percebo que sim, interessa a outras mulheres que eu conte isso. E eu ouvi o segredo de muitas mulheres, e isso me honra muito. Eu contei esse segredo, que agora eu quero contar para muita gente, por isso eu tô aqui. E ouvi segredos de outras mulheres. É difícil ouvir um segredo assim de outra mulher. Mas é justo que eu escute, porque também faço pessoas ouvirem o meu pesado e péssimo segredo. Então, era justo que eu ouvisse. Isso também fez com que eu percebesse que eu não estava sozinha. Que nós não estamos sozinhas. Que nós temos outras mulheres, outras camaradas que estão aí convivendo cotidianamente com a misoginia, com a violência, com o machismo. Então, é preciso que a gente tome as nossas vozes, que a gente diga em alto e bom som, de preferência juntas, parem de nos matar.
nenhuma menos. O nosso corpo não vai ser playground da misoginia, do machismo e do patriarcado. Basta. E para que isso realmente seja um basta definitivo, é preciso que a gente se una. É preciso que a gente não seja também algoz de outra mulher. Que a gente nunca chame uma outra companheira de louca, porque isso é o que o patriarcado faz com a gente todo o tempo. Porque a mesma mulher que é aquela que diz, puxa, como ela é guerreira, vai ser a mulher que quando encher o saco, vai ser chamada de histérica. Que a gente não faça isso, que a gente esteja atento para não reproduzir isso que o patriarcado nos enfiou goela abaixo. Então, eu quero agradecer vocês por terem ouvido a minha história. Espero que ela, de alguma forma, sirva. Não é fácil contar. Toda vez que a gente conta, dá aquela remexida, né? Num lugar difícil. Mas é importante contar. Então, obrigado pela escuta. Sigamos juntas. Nenhuma menos. Ela sorri. A tela escurece. Logo, Confessionário Relatos de Casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Quem se omite diante de uma violência sexual também comete crime. Ver e não ajudar alguém também é crime e também é possível responsabilizar essa pessoa. Ela é branca. Muitas vezes a gente finge que não vê, a gente não quer lidar, mas é necessário que a gente saiba que a gente pode agir em legítima defesa de outra pessoa e a gente deve agir para proteger a mulher que está num estado que não consegue buscar ajuda e que não tem como, estar vulnerável. A gente tem obrigação de prestar socorro. Usa os cabelos pretos presos. Ele também pode acontecer dentro de hospitais, dentro da rede de acolhimento. Uma mulher vítima de violência sexual, ela não precisa de um boletim de ocorrência para ser atendida. Muitas mulheres não sabem, mas a nossa palavra ela tem uma validade diferente em relação aos crimes de origem sexual, porque muitas vezes eles acontecem em foro íntimo, eles acontecem a quatro paredes, em lugares que não terá uma testemunha, um vídeo, uma foto. Quando tem vídeo, esse vídeo ele é gravado pelo próprio estuprador, ele é gravado pelas pessoas que estão próximas daquela cena. Usa blusa cavada e colar prateado. Ela tem direito à proteção no primeiro minuto. A chamada lei do primeiro minuto garante à mulher a profilaxia, que é um coquetel de medicamentos para que ela não pegue nenhuma doença sexualmente transmissível e também para que não haja uma gravidez indesejada. Se houver uma gravidez resultante de um aborto, ela tem direito ao aborto legal, resultante de um estupro, né? E também, muitas mulheres não sabem, porque a gente não quer falar do assunto, mas quando acontecer, se acontecer uma violência sexual, se possível, não tomar banho, não botar fogo na roupa. Eu sei que o que dá vontade é de se lavar e de limpar e de tirar aquela roupa e tudo aquilo que fica no corpo da mulher. Mas fazendo isso a gente acaba com uma coisa importante que é a materialidade, é a prova, é o DNA que está numa pele, que está num esperma, que pode estar no corpo, na roupa. Então a indicação é que essa mulher não tome banho, que tome banho depois, se a opção for denunciar naquele momento. E é completamente compreensível que a mulher não queira, mas se possível, avisar, ajudar, não se omitir. E se omitir também significa não prestar ajuda devida, não ir lá e apoiar essa mulher e conseguir compartilhar esse conhecimento para que a mulher seja de fato protegida quando decidir denunciar uma violência sexual. A tela escurece. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como essa. Procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco, Débora Finocchiaro.
Direção de fotografia, Fred Paz. Direção de produção, Amanda Gatti e Fred Paz. Montagem e desenho de som, Leonardo Capellati. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Luciano Ribas. Vinheta, Victor Teixeira dos Santos. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa, Felipe Mianes. Tradução e legendas em inglês, Pedro Mendes. Libras, Simone Dornelles. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo. Social Media, Gabriela Roda Interlini. Assistência técnica de lives, Débora Bregala. Elaboração de projeto, Companhia de Solos e Bem Acompanhados, Amanda Gatti. Administração do projeto, Elisete Hidalgo. Assessoria contábil, Carlos Augusto Flake. Consultoria astrológica, Amanda Costa. Assistência de produção, Gabriele Gazapina Guimarães. Produção executiva, Amanda Gatti, Débora Finocchiaro. Coordenação geral, Débora Finocchiaro. Apoio, Rádio Univates FM, Rádio FM Cultura, Rádio União FM, Rádio Band News FM, Rede Estação Democracia, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica.